Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Vera, Vera Faria, né, Vera? Então, porque o Ivan é Faria, ela faz uma pergunta aqui do porquê da depressão. Ela própria está sentindo depressão. O que é isso, né? A depressão ela pode ser explicada, o difícil é engolir o que a gente vai dizer aqui. Eu já expliquei isso várias vezes também, mas cada vez que a gente fala, a gente acrescenta alguma coisa, etc., né? A culpa da depressão chama-se egoísmo, ou ismo, do grego quer dizer crença, ego, eu. A crença no próprio eu. Ou, quem não tem crença no próprio eu, o que faz? Ué, não existe. Que a pessoa tem que acreditar no próprio eu, por exemplo. Eu acredito no Carvalho, o Carvalho está aqui. Eu existo, né? Eu acho que eu existo. Então, porque eu acho que eu existo, eu sou egoísta. Ou possuo egoísmo, a crença no meu eu, né? Esse meu eu vale a pena ou não vale? Nós falamos todos os dias aqui no Conversinho ao Pé do Ouvido, tentando mostrar que esse ego vale a pena. Mas para você cultivar o verdadeiro egoísmo, ou a crença no eu, você tem que conhecer esse ego que você tem. E esse ego que você tem não é um ego comum. Quer dizer, ele não é aquilo que a ciência imagina, mas a ciência hoje em dia já está desconfiada também que não é só isso, né? Também não é o que muita sociedade dita espiritualista por aí conhece, né? Esse ego nosso, ou esse conjunto que forma o Antônio Carvalho, que sou eu, e a Vera Faria, que é você que está ouvindo aí, esse conjunto tem 7 planos ou corpos, e cada plano tem 7 subplanos ainda, hein? Então, o reflexo daquilo que você sente como depressão afeta o quê? Afeta o corpo físico. O corpo físico só fica assim, por quê? Porque você não está sabendo cultivar o verdadeiro egoísmo que está dentro de nós, né? E que nós não sabemos cultivar. E que Jesus disse aos seus discípulos mais diletos o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao teu semelhante e ao teu Deus. Mas não, a gente só quer conhecer o semelhante. Repare aí, Vera, na sua casa, como acontece na minha, como acontece na casa de todos os ouvintes que estão nesse instante sintonizados na gente, acontece a mesma coisa. Pode ser que no meio de nós, né, exista um que não goste de falar da vida do outro. Mas a maioria vive julgando o tempo inteiro e condenando os semelhantes, né? Então passa alguém perto da sua mãe e sua mãe fala assim: nossa, que saia curta, que mulher mais indecente, né? Aí passa alguém e fala: nossa, mas que roupa comprida, né? Sei lá, deve ser evangélica, né? E já julgou também como se evangélico fosse um grande defeito na pessoa, né? É uma opção, não tem nada a ver, né? E assim nós vamos o dia inteirinho um falando mal do outro. Principalmente falando mal. E tem gente que ainda pergunta por que o ser humano opta por procurar notícias ruins primeiro. Ué, é porque ele próprio, dentro dele, é um mecanismo chamado um mecanismo negativo que impulsiona você para o positivo, né? Então é natural que você procure o negativo ou o que é pior primeiro, para você passar por ali e saber escolher o que é melhor para você depois. Então, por exemplo, o que uma criancinha faz? Você está avisando pro nenê, ele está engatinhando, fala: filho, não põe o dedo aqui não, que isso aqui dá choque, né? Ele vai, enfia os 2 dedinhos na tomada, leva um choque, nunca mais ele enfia o dedinho ali. Por quê? Ele aprendeu que o pior é enfiar o dedo ali. O melhor é não enfiar o dedo ali. Então não adianta o papai e a mamãe ficar falando na cabecinha dele. É a mesma coisa com os seus filhos mais velhos. A mesma coisa acontece com os seus amigos. Você está falando com um amigo que você está vendo que você vai entrar pelo cano.
que a sua amiga vai entrar pelo cano, mas não adianta, ela começa pelo negativo primeiro, né? E depois a pessoa fica deprimida, porque ela não sabe usar esse egoísmo. Esse egoísmo, o princípio de arrancara, ele vem de 18 milhões de anos atrás, segundo uma data que nos foi passada por Helena Petrovna Blavatsky em sua obra Doutrina Secreta. Foi o anjo caído que desceu, né, ou digamos assim, que foi obrigado a vir para o quarto sistema, ele que seria o chefe do quinto sistema evolutivo, né? Ele que veio para a Terra e aqui ele praticamente assumiu a gente. Assumiu a gente. Então, com os poderes da yoga que ele tem, porque quinto sistema é um sistema mental abstrato, né? Ele assumiu a gente, passou a criar mônadas para encarnar, né, no plano mental. Essas mônadas, se quiser, você pode dividi-las infinitamente, então uma só. Tem gente que pergunta, não acredita em reencarnação, porque tanta gente no planeta, ué, como é que vai encarnar? Ué, você pode dividir uma pessoa só, pode gerar 2 bilhões depois. Isso é porque a gente não conhece como é que funciona, por daí esses julgamentos precipitados que a gente faz. Eu não acredito por isso, mas peraí, você conhece isso? Tucuísmo ou clonagem? Não. É da época da Atlântida. É da época da Atlântida ainda, o anterior a isso, né? Daí o crescer e multiplicar-vos a ordem que o rei do mundo num determinado momento deu. Porque quanto mais gente encarnada, quanto mais mônada encarnada, melhor para a evolução. Mesmo que dê uma confusão dos diabos, uma mortandade, um sofrimento danado, porque nós somos muito infantis, né? Bom, vamos voltar ao tema. Bom, na verdade não fugimos dele até agora. Então, esse complexo, esse princípio de arrancara, ou egoísmo, nos foi dado com a vinda do quinto planetário para a Terra, segundo a tradição esotérica, né? Ele, então, como Adam Kadmon, dividiu-se em Adam Eve, ou Adão e Eva. É um negócio mais fácil de engolir do que um deus hipotético que pegou um monte de barro, né? Modelou aquilo, soprou e aquilo saiu andando, aí arrancou a costela. Deve ter doído a beça no Adão, né, coitado? Arrancou a costela do Adão e fez a Eva, né? De uma costela. Hoje que você conhece costela, talvez você tenha até quebrado uma costela aí, porque é muito fácil quebrar, né? Você sabe que fazer uma mulher de uma costela é meio complicado, né? Talvez você tirar pedaço da perna, pedaço disso, pedaço daquilo, um camarada muito grande, quem sabe você consegue fazer uma mulher baixinha, né? Pelo menos, né? Mas então, Vera, esse egoísmo é que nós estamos tentando manipular hoje em dia aqui na Terra. Esse egoísmo não acaba. Tem gente que acha que o mal da humanidade é o egoísmo. Não. O mal é a má utilização do egoísmo, não é o egoísmo em si. Nós não sabemos usar o egoísmo para o nosso próprio bem. Sem egoísmo não tem evolução de inteligência, não tem evolução do racional. Não há como evoluir o racional, porque é justamente esse egoísmo, né? Que é derivado também da relatividade ou da lei da polaridade, que nos permite as comparações, as ilações, né? Onde você tem o baixo e o alto, o bonito e o feio, o certo e o errado, o homem e a mulher, etc. O positivo e negativo, então você escolhe o que você quer. Eu quero positivo, não, eu quero negativo, eu quero isso. Um escolhe um caminho, vai pagar por isso, né? O caminho, por exemplo, de enfrentar a sociedade. Então ele vai ser bandido, vai roubar, né? O outro já pensa em entrar na política só para fazer pé de meia. Entra, vai ser corrupto, né? Mas ele tem que pagar um dia por isso, né? E o dia que ele for pagar, ele vai acabar consertando o país. Porque você imagine quanto mais corruptos, melhor, né? Porque eles vão desencarnar todos um dia. E aí, do outro lado, eles percebem a besteira que eles fizeram e volta tudo bonzinho, que é uma maravilha. E entra na política de novo, mas aí de uma honorabilidade, uma coisa fora do comum, né? Uma beleza, né? Dá até vontade, vai dar até vontade de chamar esses políticos aí para padrinho dos futuros filhos que a gente venha a ter no futuro, né? Na encarnação futura. Agora não, agora seria uma vergonha, né? Você chegar e falar assim, meu filho, olha lá o padrinho seu, né? Mãe, mas ele
Ele roubou 30 milhões, esse dia está usando cartão corporativo também, comprou uma tapioca, etc, né? Então, hoje é vergonha, né? Um dia não vai ser mais, né? Bom, então nós não sabemos usar esse egoísmo. Esse egoísmo, justamente por não sabermos raciocinar, é que nós não sabemos usar, funciona em nós da seguinte forma: eu quero o melhor para mim. Mas você não diz, eu quero o melhor para mim e eu tenho que verificar os meios pelos quais eu vou conseguir adquirir o melhor para mim, né? Você tem que verificar os meios, porque essa história de os fins justificam os meios, isso é assunto para a filosofia discutir, porque os meios são importantes. É nos meios que você vai, quem sabe, perceber a verdadeira democracia, o sentido de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Você não precisa amar o seu semelhante, não. Basta você amar a si próprio, né? Amando a si próprio, você um dia há de perceber, Vera, que você olhando para a sua vizinha e vendo que ela não tem um vestidinho sequer para vestir para ir a uma missa, um culto religioso, da igreja evangélica dela ou qualquer outra coisa aí, e você tem uma porção no guarda-roupa, né? Então você olha para essa mulher e fala assim: gente, eu vou dar um vestido para ela e eu acho que eu devo dar mesmo, porque depois eu chamo ela para trabalhar aqui, ela vai trabalhar mais alegre, etc e tal. Mesmo que você esteja do outro lado aí contestando o que eu estou falando, dizendo, mas não adianta, eu tive um empregado em casa, eu dei as coisas para elas roubaram tudo que a gente tinha, elas não merecem e tal. Calma, nós somos todos infantis, né? Nós somos todos infantis, não é que ela merece ou não merece, que ela é boa ou má, não interessa. Você tem que fazer isso em seu nome, porque é bom para você, e não porque é bom para outra pessoa, né? Aí seria um princípio cristão, até bonito, se agradar a outra pessoa, bajular, mimar, né? Mas o que é bom para você é que vale a pena. Então, por exemplo, eu dou uma olhada no mundo e descubro que se eu trabalhar direito, por efeito multiplicador, o mundo vai melhorar. Por exemplo, se eu sou um grande político e eu tenho muito conhecimento, todo mundo me conhece, etc. Então a minha vida tem que ser um espelho para os outros. Porque a minha vida é um espelho, as pessoas vão se espelhar na minha vida para poder viver a vida delas, né? Então eu devo servir de inspiração para aqueles que querem ser políticos, deputados, vereadores, senadores, etc, 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 né? Agora eu tenho que fazer isso porque é bom para mim, né? É bom para mim ser espelho para essas pessoas, né? E quando eu desencarnar aqui, todo mundo fala, puxa vida, né? O Carvalho foi um deputado que não roubou um tostão sequer. Passou limpo, né? Tanto que ele continua morando na mesma casinha e tal, não está nem aí com a vida. E deixou um trabalho interessante, algumas leis importantes e tal, que modificaram algumas coisas, né? Então, a gente, quando aprender a trabalhar nesse sentido, né, sem a preocupação de acumulação de bens, mas com a acumulação de aplausos, né, das pessoas, né, e acumulação de experiências que a gente passa para elas, no bom sentido, e mesmo até de dinheiro, viu? Não tem problema você acumular, agora precisa ver como é que você acumula, né? Aí é que tá. Se eu chego à conclusão que eu trabalhando direitinho, eu estou trabalhando para que as pessoas se espelhem em mim e também sejam honestas, corretas, incorruptíveis, etc., o que vai acontecer? Vamos supor que pelo menos de cada 10 pessoas eu consiga influenciar 5. Bom, serão 5 honestos. Uma só já valeria a pena a minha encarnação, né? Porque quanto pai honesto aí também que tem filho bandido, quanto filho honesto que tem pai bandido. Isso é muito relativo, a vida toda é relativa, né? Então nós precisamos aprender a usar o egoísmo em benefício próprio. Quando eu sentir vergonha de não ajudar o semelhante meu e saber que quanto mais eu aparecer para ele no sentido negativo, né, despertando a inveja dele, né,
mais, com mais raiva ele vai ficar e maior a condição de praticar delito que vai ter na cabeça dele, porque ele vai querer uma coisa que ele não pode adquirir, né? Enquanto eu já adquiri porque consegui. Não seria melhor eu tentar dar uma mãozinha para o sujeito, tentar adquirir aquilo ali? Quer dizer, não fique pensando você que o Carvalho é um cristão extraordinário, né? Se você escrever uma carta para cá, eu estou distribuindo dinheiro para todo mundo, mesmo porque eu não tenho, né? Eu não tenho. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho que fazer isso não para agradar você. Problema seu é você, não eu, né? Não sou eu que vou entuchar você de grana ou fazer você feliz, ou uma mulher feliz, ou qualquer coisa na vida aí que você possa imaginar que eu possa fazer por você. Não é isso. É você que tem que fazer por você mesmo. Entendeu como é que é a história? Então esse egoísmo tem que ser usado em nosso próprio benefício. E esse é o verdadeiro egoísmo. Um dia a gente vai aprender a usar, porque por enquanto a gente não aprende. É metendo o pau no outro o tempo inteiro, achando que as pessoas não merecem, que não sei o que mais. Então, é uma luta social violenta para ver se aumenta um pouquinho o salário de um lado, o estado de miserabilidade diminui do outro e vai por aí afora. Essa impossibilidade de conseguir as coisas, e aí eu entro na resposta mais direta ao que você perguntou, Vera. Essa impossibilidade de conseguir as coisas, por exemplo, de conseguir vencer você mesma, de conseguir sucesso em determinada área, de conseguir levar a vida que você sempre sonhou, etc. É isso que traz, com o passar do tempo, a depressão. A gente vai recalcando essas coisas dentro da gente, elas ficam no subconsciente e de repente você está sentindo uma tristeza, uma coisa tremenda, aquilo passa para o corpo físico e daí muitas vezes você tem que até tomar drogas pesadas, né, para ajudar na tentativa de curar essa depressão. É o mal do século hoje, porque o ser humano está inconformado, ele quer ser feliz de qualquer maneira, mas ele quer que o outro faça. Tudo enquanto é programa de televisão que vão famílias por aí, aqui na Bandeirantes é a Márcia, né? Para todo lado que você vai, é gente reclamando. Eu casei com ele, sabe, Márcia? Porque eu esperava que ele me fizesse muito feliz. Você está esperando errado, minha filha. Você não pode esperar que uma pessoa te faça feliz. Você tem que lutar pela sua própria felicidade. Não, eu casei com ela porque ela tinha muito dinheiro, mas de repente eu fui ver e não tinha nada. Aí ficamos duro, né? É o cara interessado no dinheiro da mulher, né? E sempre achando que aquela mulher poderia resolver o problema dele de dinheiro, disso, daquilo, etc. Ninguém resolve problema de ninguém. Ninguém aponta verdade absoluta para ninguém, mesmo porque ninguém tem verdade absoluta dentro de si e nem consegue, porque tudo é relativo, né? Esse é o grande problema. Isso tudo vai recalcando dentro da gente e no fim você está naquela tristeza desgraçada que não consegue nem explicar para ninguém. E muitas vezes um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, acaba explicando a você, fala, olha, você não consegue ser feliz, né? Você está frustrada por causa disso, por causa daquilo, etc. Aí vai tratando a pessoa, ela vai melhorando, né? Ela vai se conformando com aquele tipo de vida que ela está levando. Esse é o problema da depressão.